Olá, galera do primeiro ano do ensino médio. Estamos começando uma revisão da aula de filosofia, volume 1, unidade 1. Pois bem, o primeiro assunto que o MD aborda é justamente a construção do conceito filosofia, o que é filosofia. E para isso ele vai justamente resgatar o conceito dado lá no início dos primeiros estudos filosóficos, que é o conceito trabalhado por Platão, mas diga-se de passagem, não é Platão quem vai definir o conceito de filosofia, mas Pitágoras. É Pitágoras que vai fazer o uso de dois termos gregos, a palavra filo, que significa amizade, e a palavra sofia, que significa saber, e vai dizer que o filósofo é o amigo do saber, é aquele que tem amizade pelo conhecimento. Alguns estudiosos mais românticos acabaram por definir a filosofia como amor à sabedoria. No entanto, galera, dizer que a filosofia é amor à sabedoria, é amor ao conhecimento, não define muito bem, não dá uma perspectiva dos movimentos necessários para que a gente tenha um pensamento filosófico. Por isso o MD traz para a gente a questão da atitude filosófica. A atitude filosófica é importante para a construção do pensamento filosófico, justamente por ser ela o motivo no qual você vai apoiar a busca do conhecimento. A atitude filosófica ela é movida principalmente pela nossa curiosidade. Eu me deparo com um fenômeno, me deparo com um objeto de estudo, não tenho uma compreensão, não tenho a formação de um conceito bem definido, e é essa curiosidade dentro de mim que vai motivar justamente a reflexão. E a reflexão filosófica, ela tem como ponto fundamental a dúvida, o questionamento. Eu me deparo com um fenômeno, me deparo com um objeto de conhecimento e passo ali a duvidar das verdades, a duvidar dos conceitos que são apresentados. E essa dúvida, esse questionamento vai me levar justamente à reflexão, buscando a compreensão, a totalidade do objeto, a totalidade do conhecimento do objeto. Por isso que quando nós trabalhamos a atitude filosófica, a gente começa a ter uma atitude filosófica, a gente sai da questão superficial do conhecimento do objeto e passa para uma área mais profunda, tá? Então, o conceito de atitude filosófica, ele é um movimento que tem um objetivo que é justamente compreender a essência do objeto ou a origem das coisas. A origem da filosofia, ela se dá por uma data específica aí que os acadêmicos definiram como século VII a.C., embora a gente saiba que há pensamentos filosóficos em outras civilizações, em outros tempos, mas que há uma dificuldade aí nesses pensamentos em separar aquilo que é um pensamento racional daquilo que ainda é religioso, que ainda é sagrado, que tem algumas relações míticas. Essa separação ela fica mais clara, fica mais evidente já na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C. E ali nós vamos ter os primeiros filósofos em que eles vão separar as explicações dos fenômenos por meio de mitos, por meio de lendas, de histórias, como a gente viu em sala de aula, e passam agora a pensar os fenômenos da natureza usando a razão, ou seja, buscando na própria natureza a origem dos seus fenômenos, e não mais em deuses ou entidades sobrenaturais. É esse movimento, então, que caracteriza o surgimento da filosofia, a ruptura com o pensamento mítico e o uso agora de uma racionalidade, que ficou conhecido como racionalidade grega, para explicar os fenômenos naturais. Ok? O objeto de estudo da filosofia pré-socrática, do primeiro período histórico da filosofia, é justamente o cosmos, é justamente a physis. E eles têm como movimento a busca da arqué, a busca do princípio que deu origem a todo o universo. Tales de Mileto, por exemplo, que é o nosso primeiro filósofo, ele vai entender que a arqué, que é a origem do cosmos, a origem das coisas, se dá pelo elemento água. Então a água, para Tales de Mileto, é o elemento primordial, aquilo que deu origem a tudo no cosmos, que deu origem à natureza. E ele parte do princípio da observação e do raciocínio lógico. E como é que ele faz isso? Ele observa plantas, ele observa a terra, ele observa os animais, e ele observa o ar, o céu, e percebe que dali há um elemento em comum em todos esses campos de observação, que é justamente a água.
por causa dessa lógica, desse raciocínio, ele vai determinar ou ele vai propor que a origem do cosmos, a origem da natureza, se dá por meio da água. Junto a ele vão se juntar outros filósofos pré-socráticos importantes na história da filosofia, como Anaximandro, Anaxímenes. Anaximandro, por exemplo, ele vai dizer que a origem do cosmos, que é o arqué, o princípio das coisas, é o apeiron. Peiron significa limite e há o prefixo de ausência, ou seja, aquilo que deu origem ao cosmos, deu origem ao universo, é indeterminado, é ilimitado. Anaxímenes vai dizer que o elemento primordial para a origem do cosmos, do universo, é o ar, e outros filósofos se somarão aí ainda a essas buscas, a essas investigações. Pitágoras, por exemplo, vai dizer que o universo, o cosmos, ele é organizado de modo lógico e racional por números, por isso a frase, tudo é número. Demócrito, ele vai dizer que o elemento fundamental, o elemento primeiro que deu origem ao cosmos é o átomo. Né? O átomo é uma palavra grega, tomo, que significa parte, e a ausência, ou seja, a ausência de parte, ele vai dizer que a origem do cosmos é dada por um elemento indivisível. O segundo período da filosofia da Grécia Antiga, da filosofia antiga, é conhecido como o período socrático, cuja figura principal é Sócrates, mas ele divide a atenção aí desse período justamente com os filósofos sofistas, e haverá entre Sócrates e os sofistas um debate sobre os temas que eles vão abordar. Eles produzirão um debate sobre os objetos de estudos, e qual será o objeto de estudo tanto de Sócrates quanto dos sofistas? Será a natureza humana, será o homem. Por isso que esse período, o período pré-socrático, é também conhecido como um período antropológico. A investigação de Sócrates está voltada justamente em compreender o que é o conhecimento, o que é a virtude humana, o que é a moral, o que é a política. Então eles vão ter como objeto justamente a figura do homem, e o debate suscitará aí, porque os sofistas eles seguem por uma área de investigação, que é o uso da retórica, enquanto Sócrates resgata lá um conceito dado por Heráclito, que é o conceito de dialética, que é a busca de compreender o objeto pela sua afirmação e pela sua negação, buscando a totalidade e a essência do objeto, e o instrumento principal de Sócrates aí para as suas investigações é o pensamento dialético, enquanto os sofistas repousam no discurso retórico, e isso a gente vai aprofundar em sala de aula. O terceiro momento da história da filosofia antiga é conhecido como o período sistemático, ou seja, o período aristotélico, cuja influência desse período é lógico, é o pensamento do filósofo Aristóteles. Lembrando, Sócrates foi professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles. O período sistemático é o período em que Aristóteles se debruça em conhecer as áreas de produção de conhecimento, a área da natureza e as áreas humanas, e classificar, sistematizar e organizar esse conhecimento. A gente costuma dizer na filosofia que Aristóteles é o grande organizador do conhecimento ocidental. É ele que classificou, por exemplo, as espécies e as famílias da biologia. Ele vai trabalhar na área da física. Na área das ciências humanas, ele vai trabalhar a política, ele vai trabalhar na literatura, os conceitos de tragédia, os conceitos de comédia. Então, Aristóteles é o cara que vai organizar um pouco o nosso conhecimento ocidental e que vai servir aí de ponto de partida para as áreas de investigações futuras. Então, daí a importância do pensamento de Aristóteles. O último período da filosofia antiga é o período helênico. É um período que tem uma forte influência do pensamento aristotélico, ele tem como herança justamente algumas considerações que Aristóteles fez, e é marcado pela presença de Alexandre o Grande. Aristóteles foi o tutor de Alexandre o Grande. Só retomando, Sócrates foi professor de Platão, Platão professor de Aristóteles, e Aristóteles será o tutor de Alexandre o Grande. Por isso que é um grande período de influência da cultura helênica, no momento em que Alexandre o Grande parte para as suas conquistas e leva para as áreas, para os territórios conquistados, o conhecimento, a cultura grega. Pois bem,
No período helênico, o objeto de estudo, o objeto de investigação dos filósofos será o objeto humano, principalmente a ética, fundamentado naquilo que Aristóteles disse. Os filósofos do período helênico terão como investigação justamente as relações sociais e as relações de comportamento do homem com outros homens. São três as correntes principais que despontam nesse período. São os epicuristas, os estoicos e os neoplatônicos. Finalizando então a nossa aula de revisão, nós vamos perceber que na filosofia antiga, a Grécia Antiga, nós vamos ter 4 períodos de destaques. O período pré-socrático, que é marcado pela investigação da natureza. O período socrático, que tem como foco, que tem como objeto de estudo o ser humano. O período sistemático, que é marcado pela influência do pensamento de Aristóteles, que é um período em que houve uma sistematização, uma organização do conhecimento, e aí surge o conceito de ciência propriamente dito, e o período helênico, que é marcado justamente pela investigação da ética, em que a preocupação aí é a interioridade do homem e como ele constrói seu pensamento. Terminando nossa linha de revisão, vamos fazer as atividades do MD e até a próxima, galera!